Shalom, shalom para você que está aqui no canal do Ministério da Restauração. Se você está chegando agora no nosso canal, eu sou a professora Cássia Pereira. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo e esse vídeo hoje diz respeito à conclusão do nosso módulo 1. Nós disponibilizamos aqui no canal para você 3 sexta-feiras. Cada sexta-feira é composta por 2 vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, para cada assunto. Eu tratei aqui sobre a restauração da mentalidade no módulo 1, na primeira sexta-feira, no primeiro vídeo. Nós tratamos de um personagem bíblico chamado Ciro. Ciro foi dentro da temática da libertação, a libertação que Deus levantou para o povo judeu que estava cativo na Babilônia. Na próxima sexta-feira, na sexta-feira seguinte, nós tratamos de Esther, da rainha Esther, do seu primo Mardoqueu, onde a temática da nossa aula foi sobre a mentalidade de um visionário, né? A quando Deus abre a visão e nós precisamos agir para nos antecipar a uma catástrofe já pré-determinada. É um livro fantástico, foi uma aula assim, bastante interessante, traz muito conteúdo para você. E na última sexta-feira nós tratamos de um belíssimo personagem também chamado de Isaac, onde foi apresentado aqui para você as habilidades de conquista, a mente de um conquistador. Então foram 3 aspectos de mentalidade restaurada, aqui a mentalidade de um libertador, a mentalidade de um visionário e a mentalidade de um conquistador. Essas 3 personagens bíblicas passaram por diversos percalços também, muitas situações adversas, muitas situações contrárias às suas vontades, aos seus sonhos, aos seus projetos, porém durante todo o percurso eles estiveram debaixo de uma instrução de Deus, de uma orientação de Deus. Então eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte, pessoal. Quando nós tratamos de restauração, eu tenho dado bastante ênfase neste aspecto, porque a restauração ela é um processo muito dolorido sim, tá? E um processo também muito prolongado. Por quê? Porque para tratarmos de restauração de mentalidade, nós vamos combater nossas estruturas mentais adquiridas ao longo de toda a nossa vida. E as estruturas mentais, elas são influenciadas pelo quê? Pelo nosso meio, pela nossa família, pela nossa criação, pela nossa educação, pelo sistema social no qual nós estamos inseridos, pelo nosso aspecto religioso. Então são inúmeros fatores, os aspectos financeiros de uma família, né, os traumas que são decorrentes de todo um processo de construção humana. Ora, tudo isso são paradigmas que vêm sendo acumulados dentro de nós por longos e longos anos. Então, leva-se um tempo para que a casca da tartaruga seja quebrada. Tá? Então nós necessitamos de uma ação de Deus sobre as nossas vidas para trincar essa casca de tartaruga, né, espiritual, mental, que se aloja dentro da nossa mente. Né? No vídeo 1 eu coloquei este desenho, né, do capacete da tartaruga, foi uma imagem que eu escolhi assim com bastante critério, com bastante propriedade para tentar ilustrar, não é, como é que Deus nos vê. Então, quando Deus olha para a nossa mentalidade, quando Deus olha para a nossa estrutura mental, é como se Ele enxergasse isso, essa barreira que está sobre nós, essa casca dura, como o casco, né, como a proteção de uma tartaruga. Ora, só mesmo o poder de Deus, né, a marreta espiritual de Deus é capaz de quebrar isso. Por quê? Porque nós temos estruturas de ações que nos definem muitas vezes, certo? O nosso arbítrio, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa personalidade, a nossa natureza interior, a nossa maneira de ser e de agir, certo? Os nossos percalços espirituais, né, que nós temos. Então, tudo isso é uma gama de influência que vai moldando o nosso aspecto, o nosso caráter, e pode sim trazer muitos prejuízos, ações boas, mas também ações ruins. Podemos então semear na terra frutos bons, como podemos semear frutos ruins. E aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Ninguém escapa deste princípio bíblico, deste princípio espiritual. A colheita, ele é um princípio espiritual que rege toda a terra,
seja sobre homens que creem em Deus, sejam sobre homens que não creiam em Deus. Todos nós estamos sujeitos a uma colheita, certo? E o prazer de Deus, o querer de Deus, é que nós possamos ser restaurados segundo a sua lei, segundo os seus mandamentos, segundo as suas instruções, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas amadurecidas, conforme o intento que ele teve para nós quando ele nos criou. Porque quando ele criou o homem, a Bíblia diz que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como que nós definiríamos estes dois conceitos, tá? De imagem e de semelhança? Desculpa aqui o embolar da palavra, não é? Eu acabo às vezes me empolgando para explicar essa definição, certo? Olha, se você olha para a água, se você está na beira de um lago ou numa bacia de água, se você olha para aquela água, você vai ver refletida a sua imagem, certo? Então você está se vendo. Então a imagem ela é um reflexo de si mesmo, tá? Então nós temos a imagem de Deus, nós temos em nós os reflexos dessa imagem, dessa estrutura que compõe a pessoa de Deus, apesar de ele ser um espírito, certo? Então nós carregamos essa imagem dele em nós, certo? Este carimbo dele em nós. Semelhança, o que é ser semelhante? É ser parecido, tá? Coisas semelhantes, coisas parecidas. Nós somos parecidos com Deus. Ele nos criou parecidos com Ele. Nós herdamos atributos de Deus, atributos sentimentais, como alegria, tristeza, ira, justiça, emoções, amor, misericórdia, perdão, certo? Bondade. Então, todos os atributos de Deus que compõem a sua natureza, que podem ser comunicáveis conosco, Ele compartilhou. Então, nós somos semelhantes a Deus. Então, Deus fica triste? Sim. Deus fica alegre? Sim. Deus sorri? Claro. Deus chora? Chora. Você está entendendo? Então, nós temos esses atributos, com exceção de 3 atributos que Ele não compartilhou com nós, porque Ele é um Deus soberano, certo? Que é a sua onipresença, onisciência e soberania. Isso Ele não compartilhou conosco, porque isso são atributos que pertencem somente à divindade de Deus. Ora, então, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós possamos herdar na terra tudo aquilo que Ele nos deu, porque Ele é nosso Pai. Existe bênção, existe herança para nós? Sim, existe. Porém, Deus não compartilha as suas bênçãos com aquele que está debaixo de injustiça, certo? O que é ser justo? Ser justo é aquele que anda em retidão. O que é andar em retidão? É andar corretamente, segundo os princípios, segundo os paradigmas, segundo as leis, segundo os mandamentos que Ele nos deixou, para que nós possamos ter uma boa vida na terra e para que nós possamos ter principalmente uma comunhão com Deus, porque nós somos interligados com Deus. Deus é Espírito, Ele nos deu Espírito, Ele criou o nosso corpo físico para que nós possamos habitar numa terra natural. Ele criou um corpo físico, um corpo natural, para que possamos habitar num contexto natural, certo? Porém, dentro deste corpo, dentro desta forma, Ele nos dotou de espírito. A Bíblia diz que Ele soprou nas nossas narinas o seu espírito. Então, Adão foi despertado, Adão teve vida, certo? Por que a medicina ocultista, a medicina escondida, a ciência, não vou dizer medicina, mas a ciência ocultista, a ciência que tem pesquisado coisas, não é, que vão além daquilo que lhe é permitido pelas leis humanas, as pesquisas que são feitas em oculto, em secreto, como a clonagem, estão tentando fazer clonagem humana, mas é possível fazer uma clonagem humana? Como seria possível capacitar um corpo de espírito? Então nunca vai ser possível tais circunstâncias. Por quê? Porque não é possível soprar espírito dentro de um corpo. Somente Deus possui este poder de dar espírito a algo que está sem vida. Somente Ele é capaz de dar vida para aquilo que está inerte, para aquilo que está morto ou para aquilo que está adormecido. Somente Ele pode ressuscitar, somente Ele pode criar vida,
ninguém mais. A vida e a morte, somente Ele pode fazer isso. Foi Ele quem ressuscitou Yeshua. Quando Yeshua foi crucificado e passou aí quase os seus 3 dias morto, certo? Ele teve que passar pela morte e ressuscitar para que nós possamos também ressuscitar. Foi um processo de ressurreição. Foi Deus quem o ressuscitou. Foi Deus quem permitiu o corpo morrer e foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. Então, somente Ele possui esse poder. Ora, aquele que possui o poder de criar, aquele que possui o poder de ressuscitar, é o mesmo que possui o poder de restaurar. Então, a criação dele é afetada pelo pecado do mundo. Nós somos afetados pelo pecado do mundo, pela imoralidade do mundo, pela iniquidade do mundo. O nosso corpo físico adoece, o nosso corpo físico se abala, o nosso espírito adoece, o nosso espírito se abala, certo? A nossa mentalidade adoece, a nossa mentalidade se abala também, todo o nosso contexto, todo o nosso corpo físico, todas as nossas dimensões, natural, espiritual e mental, toda ela é afetada pelo pecado que existe no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo está dormindo no maligno. Então, somente Deus pode restaurar aquilo que está dormindo. Somente Deus pode curar aquilo que a medicina não alcança, aquilo que a ciência não alcança, certo? Aquilo que a psicologia não alcança, a psiquiatria não alcança, certo? Somente Ele detém as fronteiras ilimitadas da cura e da restauração. Ora, então, quando nós somos afetados por todas essas circunstâncias nas quais nós vivemos, o meio que nós estamos inseridos, quando nós somos afetados, somente o poder de Deus é capaz de nos restaurar. Então, aqui neste canal, nós tratamos de restauração, segundo os princípios, as leis e os mandamentos da Bíblia, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se funde com Ele. A palavra de Deus é Ele e a palavra são uma coisa só. Por isso que em Apocalipse, Yeshua vai dizer assim: poderão passar os céus e a terra, mas não passarão as minhas palavras, e nem um tio do que está escrito nesta Bíblia, na Escritura, será alterado. Ninguém tem o poder de alterar nada, nem tirar e nem colocar daquilo que está colocado nas Escrituras. Então, esta introdução que eu dei para você é para que você entenda como que a coisa funciona, o que é que Deus quer, o que é que Deus quer fazer. Deus quer restaurar para que você volte ao seu natural, para que você volte à sua origem, para que você volte ao princípio daquilo que um dia você foi e que hoje você pode se encontrar machucado, destruído, se sentindo fracassado, se sentindo perdido, se sentindo confuso, certo? Por isso nós demos aqui ênfase em começar pela mentalidade, porque ao mudar a sua mentalidade, o seu contexto começa a mudar. Por quê? Porque mudando a sua mentalidade, começa a se mudar as suas ações. Mudando as suas ações, começa a mudar todo o seu sentimento também. Tá? A sua esfera sentimental, ela começa a passar por um alinhamento, certo? Então nós estamos conectados com Deus, como se conecta uma lâmpada, como você acende uma lâmpada e a lâmpada, você aperta o interruptor e a lâmpada acende. Ora, se você tirar o computador da tomada, ele desliga. Se você tirar um objeto eletrônico da tomada, ele desliga, certo? Então, se nós formos desconectados de Deus, arrancados desta tomada, nós também desligamos, certo? Nosso corpo natural cai e o nosso espírito é retirado desse corpo. Então, quando nós estamos desconectados com Deus, nós estamos desalinhados da pessoa de Deus e nós entramos numa profunda confusão em todos os aspectos da nossa vida, certo? Então, eu comecei aqui trazendo personagens bíblicas, pessoas que foram, pessoas comuns, pessoas que sofreram, pessoas que pecaram, pessoas que erraram. A Bíblia, ela não esconde os defeitos dos homens e das mulheres. Ela não escondeu os defeitos de Davi, ela não escondeu os defeitos de Salomão, porque nós somos seres humanos falíveis, certo?
nós erramos, nós nos estressamos, nós brigamos, nós cometemos injustiça, porque nós somos humanos. Por isso que Jesus se fez carne e habitou entre os homens, que é para desfazer as obras do diabo que se levanta para nos causar tudo isso. Porque nós sofremos influências espirituais malignas. Ele está no mundo para o quê? Para testar. Por que ele foi criado? Ele foi criado com Deus com um propósito. Ele foi criado por Deus, esse anjo caído. Ele foi criado por Deus com um propósito muito específico. E o propósito dele foi testar o nosso livre-arbítrio. Porque de todas as coisas criadas, de tudo que Deus criou, nós somos a excelência. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o esplendor, nós somos a criação máxima de Deus, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança, certo? Todas as outras coisas criadas, os animais possuem um sopro de vida. Nascem, crescem e morrem, um sopro de vida. As plantas também, certo? Agora nós somos dotados de espírito e de espírito eterno. Resta saber aonde nós vamos passar a nossa eternidade, se com Deus ou fora dele, porque as coisas não terminam aqui neste mundo, as coisas não terminam aqui nesta terra. Quando nós morremos, aí é que nós nascemos para viver uma eternidade, com Deus ou sem Deus. A Bíblia é muito específica, ele foi muito específico. Se não fosse assim, Jesus Cristo e Yeshua não precisaria se despojar da sua glória, se transformar em uma pessoa humana pelo poder do seu Pai, habitar em nós, nos anunciar como este reino funciona, anunciar o poder de Deus, como isso tudo funciona, e deixar muito claro para onde nós vamos. Se não fosse assim, ele não precisaria ter sido crucificado, ele não teria se sujeitado à morte para nos ressuscitar. Certo? Ele não poderia ter passado por nada disso. E quando ele esteve na terra, ele teve livre-arbítrio? Sim, ele teve livre-arbítrio. Ele poderia ter se recusado a levar até o fim a situação? Sim, ele poderia. Tanto que ele sofreu, antes de morrer ele foi lá, subiu no Monte das Oliveiras, né? Ele padeceu, ele chorou, ele se desesperou. A Bíblia diz que o suor dele se transformou em sangue. Tamanho foi o sofrimento, porque ele viu tudo aquilo em visão. Ele já conhecia todo aquele final. Ele já tinha vivido aquilo. Deus, né, e o seu Filho, eles possuem a capacidade de entrar no tempo, seja no tempo passado, no tempo presente, como no tempo futuro. Ele detém, a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. A eternidade é a sua filha, o tempo é o seu filho. Ele possui paternidade sobre a eternidade. Então ele trafega na eternidade, porque a eternidade é a não contagem de tempo. Então o que acontece? Ele tem esse poder de trafegar na não contagem de tempo para ele, entende? Pode ser difícil para você compreender isso, mas não é tão difícil assim, porque ele é o Pai deste tempo, então ele domina o tempo. Então quando ele passou por todo aquele processo de sofrimento, certo? Ele já tinha vivido aquilo. Por isso ele se angustia naquele nível, porque ele conhecia a dor que ele passaria. E ele se fez carne, habitou no mundo, habitou entre os homens, para sentir na mesma estatura o que nós sentimos, para sentir na mesma dimensão o que nós sentimos, para sentir frio, para sentir calor, para sentir fome. Evidentemente que ele não viveu debaixo de maldição, de pecado nenhum, porque a Bíblia diz que ele já foi gerado em santidade, por isso que ao ser gerado não teve relações sexuais, ele não herdou, sabe, ele não herdou os aspectos de DNA, de maldições hereditárias, essas coisas todas, ele não viveu debaixo de maldição nenhuma, ele não teve inclinação ao pecado, dentro de Yeshua não teve essa guerra, essa luta, sabe, de pecar ou não pecar, não, ele não teve isso. Ele foi 100% humano? Sim, ele foi 100% humano, mas ele se sujeitou ao poder de Deus. Ele era 100% restaurado na mentalidade, no espírito e no físico. Era um homem forte, era um homem que caminhava, era um homem que não teve enfermidade física, absolutamente, não teve enfermidade espiritual, absolutamente, e muito menos mental. Ele era simplesmente a revelação do Pai. Ele dizia, quem vê a mim, vê aquele que me enviou.
Por isso ele foi gerado pelo poder do Espírito de Deus, para que ele não herdasse esse DNA, sabe, de inclinação ao pecado, como nós temos inclinação ao pecado. Por isso nós temos que nos sujeitar a Deus, nos sujeitar às suas leis, nos sujeitar às suas instruções, porque nós temos essa inclinação para pecar. Nós temos uma inclinação para desobedecer. Então, como eu estava dizendo, Deus criou esse anjo caído com este propósito de testar o livre arbítrio do homem, certo? Então, não existe fundamento bíblico nenhum dessa teologia que diz que existe uma guerra entre o bem e o mal, que Yeshua luta com o diabo, que uma hora o bem vence, uma hora o mal vence, que nós temos que trabalhar para vencer, porque uma hora o bem tem que vencer. Não existe esta guerra entre Yeshua e Satanás, porque ele é completamente 100% sujeito ao poder de Deus. Ele é um anjo criado, ele não é primogênito e unigênito de Deus, ele não é filho nascido pelo Espírito de Deus, primogênito por ser o primeiro, unigênito por ser único, o primeiro e o único filho que Deus tem, que se chama Yeshua. Não, Satanás, ele foi criado, assim como os homens também foram criados. Os anjos foram criados, os homens foram criados e toda a natureza foi criada. A flora e a fauna foram criados. Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo sempre existiu eternamente com o Pai. Ele foi gerado dentro do Pai. Ele é gerado em espírito. Ele é a essência do próprio Pai. Certo? Existe muito mistério nisso, que ele revelou aos poucos, e ele continua revelando, porque Deus não revela completamente, sabe, a sua sabedoria e a sua ciência, o seu conhecimento, porque nós não somos capazes de alcançar na sua plenitude. Então ele nos revela em parte. Tanto é que hoje o que os entendedores têm sobre o Apocalipse já não era o que tinha no passado, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Hoje, o que se conhece hoje não se conhecia 1000 anos atrás. Em parte, conforme o andar, o desenvolvimento da sociedade e do intelecto do homem. Então, ele vem se revelando em certas coisas em partes, certo? Então, ao criar esse anjo caído, ele colocou ele na terra para testar o livre-arbítrio, porque de todas as coisas que ele criou, o ser humano é o único ser dotado de poder de dizer sim ou não para Deus. Deus permite que nós digamos não para ele. Deus não permite que os anjos digam não para ele, ou que os demônios digam não para ele. Então, entende? Por isso que existe essa guerra. Uma hora o bem vence, uma hora não. O mal, ele é totalmente sujeito ao poder de Deus. Se não fosse assim, ele não teria ido até o trono de Deus para pedir autorização para tocar em Jó. A Bíblia diz assim, que ele não tem o poder de tocar nem de machucar os profetas de Deus, se Deus assim não lhe permitir. Ele não tem nenhum poder de tocar na sua vida, de tocar na sua família, de tocar nos seus bens, de tocar na sua integridade. Ele não possui poder nenhum de tocar em você, se assim Deus não lhe permitir, certo? Agora, veja bem, ele vai pedir autorização a Deus para tocar em quem? Nos filhos de Deus. Nos filhos de Deus que estão debaixo da autoridade de Deus. Ele tem que pedir permissão para tocar nos filhos de Deus que obedecem às suas leis, aos seus mandamentos, porque eles são guardados. Porque se você não se coloca na posição de filho de Deus, você se coloca em qual posição? Você se coloca em posição de criatura. Você se coloca em posição apenas de um ser criado, mas você não se coloca numa situação de filho. Então você fica fora da paternidade, do cuidado de Deus, apesar de Deus lhe amar. Apesar de Deus limitar a ação de Satanás. Mas você pode sofrer influências, arranhões, prejuízos. Por quê? Porque você está fora, desalinhado. E o que acontece? Satanás foi dotado, Satanás foi criado com este propósito de habitar nessa terra e testar o seu livre-arbítrio. Ele vem para testar se você confia em Deus ou não.
Ele vem para testar se você caminha com Deus ou não. Ele vem para testar se você cumpre, se você obedece à palavra de Deus ou não. Essa é a função dele. Ele não tem poder absoluto nenhum sobre Yeshua, imagina, de jeito nenhum, absolutamente. Ele é totalmente servo, ele é totalmente sujeito ao poder de Deus. Se não fosse assim, quando você ora para uma pessoa que está debaixo de uma influência maligna e que você manda aquele espírito se retirar no poder não te dado não de Yeshua, ele sai. Ele não sai porque você tem poder, ele não sai porque você tem unção. Não, ele sai por causa do nome e do poder de Yeshua. Quando se usa o nome e a autoridade de Yeshua, aí ele sai, porque ele tem que obedecer a esse nome. Ele tem que obedecer. Entendeu agora? Então nós somos maiores do que ele. Nós, seres humanos, somos maiores que os anjos perante Deus. Tamanha a nossa importância. Então, por isso que eu estou explicando tudo isso para que você entenda qual é a profundidade de uma restauração. Onde Deus quer chegar com um processo de restauração em você. E você precisa ser restaurado, porque o inimigo te machucou. O inimigo maligno, ele te machucou. Ele tocou em você. Ele destruiu sonhos, ele destruiu projetos, ele destruiu família. E como é que ele destrói? Ele destrói por meio das práticas pecaminosas. Ele influencia você a você se inclinar para as imoralidades sexuais. Ele influencia você para você cometer assassinatos, para você destruir famílias, para você ser um agressor, para você matar mulheres. Ele atua por quê? Porque você já abriu espaço. Você já abriu espaço, você está tão contaminado, você está tão desalinhado, você está tão desconectado de Deus, que você abriu todas as portas da sua vida para que Ele pudesse entrar e falar na sua mente e direcionar a sua vida para o erro. Por isso você precisa ser restaurado, você precisa ser trazido de volta e se colocar no alinhamento de Deus, no propósito de Deus para a sua vida. Porque a maior luta, o maior empenho do inimigo é destruir os propósitos e os desígnios que Deus tem para a sua vida. Cada pessoa que nasce, Deus contempla com um propósito e com um desígnio na terra. Então ele vem com esta performance, ele vem com esta força e ele é muito forte. Porque quando ele foi expulso do céu, ele caiu com todos os seus atributos. Ok? Então você não vai resistir a essa força. Você precisa da ajuda de Deus, certo? Então, o que acontece aí? Nós nos sujeitamos ao poder de Deus e o poder de Deus nos dá toda a força, toda a instrução, toda a estratégia para habitarmos nesta terra onde Satanás está. Para habitarmos aqui, para termos conquista, para termos visão, para termos libertação. Então ele vem e liberta, ele levanta Ciro para libertar o povo judeu fisicamente. E Yeshua foi dado a nós para nos libertar tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente. E Yeshua, que é o maior dos Ciros da vida, entende? Yeshua que vem completo para libertar. Então Yeshua vem e liberta. A sua mente é liberta de que forma? A sua mente é liberta a partir do momento que você se dedica a estudar a Torá. Vou te mostrar aqui. A mente se liberta a partir do momento em que você começa a estudar a palavra de Deus. A partir do momento em que você abre a palavra de Deus e começa a ler o que está escrito na palavra de Deus. Este é o manual de instrução perpétuo de Deus. Quem descobre isso, quem se dedica à leitura da Torá e de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, quando você abre este manual e você começa a estudá-lo, não ler, porque eu posso abrir a Escritura e ler normalmente de Gênesis até Apocalipse. Uma leitura casual, uma leitura normal, eu posso ler toda essa Bíblia e não acontecer nada comigo. Eu posso ler 10 vezes, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu já li 5 vezes a Bíblia. Certo, você leu 5 vezes a Bíblia e como é que você está? Porque eu posso ler e não aplicar. É isso que eu quero dizer. Então, estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras, é ler o que está escrito aqui e aplicar isso na minha vida, é colocar ela em prática, porque ela é um livro vivo. Isso aqui não é apenas um livro, isso aqui é a própria natureza de Deus.
é a pessoa de Deus aqui dentro. Isso aqui é vivo, isso aqui fala com os seres humanos através dos séculos. Ela atravessa a eternidade. Olha, você pode abrir a Escritura, para você entender o que eu estou dizendo, você pode abrir as Escrituras e ler um versículo bíblico hoje e ele falar algo para você. E daqui uma semana você pode ler o mesmo versículo bíblico e ele está falando outra coisa para você, porque ele é vivo. A palavra de Deus, ela se adequa à sua circunstância. Ela está aqui para ser aplicada na sua vida, para colocar em ação. E ela vai dialogar com você. Ela vai lhe dar instruções. Tudo o que nós precisamos nesta vida já está dado aqui. Mas o que as pessoas fazem? Qual é o caminho que as pessoas procuram? As pessoas não querem estudar as Escrituras, as pessoas querem apenas as divinas revelações, as pessoas querem apenas as profecias, as pessoas procuram os videntes, os profetas e os homens e mulheres de Deus de uma maneira rápida. Olha, o que Deus tem para me falar hoje? Vamos ligar a lâmpada mágica? Vamos esfregar o Aladim lá, né? A lâmpada de Aladim? Vamos esfregar a lâmpada de Aladim para ver o que Deus tem hoje para mim? Vamos tirar um número aqui? Vamos abrir a Bíblia e falar assim, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu abrir o que Deus tem? Certo? São essas coisas que estão acontecendo no meio da cristandade. Certo? Não estou dizendo que não existem profetas na terra. Claro que existem profetas na terra. Mestres, pastores, profetas, missionários, evangelizadores. Claro que existe. E nunca vai morrer, porque são os ministérios de Deus na terra. Estou dizendo que não existe profecia? Claro que existe profecia. Existem as profecias, existe também o ministério profético, que é outra dimensão, é outra natureza. O ministério profético é aquele ministério que Deus capacita uma pessoa para romper. Porque o profeta, o ministério profético, ele não vem para te dar profecia. O ministério profético vem para te advertir, para te exortar, para te edificar, para te reestruturar. O ministério profético vem para dizer o que vai acontecer, para que aquilo possa ser impedido. Ele vem tratar de coisas futuras. Ele vem trazer a visão de Deus para a terra. Ele vem trazer a instrução de Deus para a terra. Está muito acima de apenas divinas revelações. Que olha, que naquele momento um profeta pode estar orando por você e Deus sim usá-lo para lhe dizer algo naquele momento em que você está desesperado, em que você está precisando de uma palavra urgente e imediata, porque você não conhece isso aqui ainda. Então, é claro, Deus vai usar pessoas para te dar palavras urgentes e imediatas. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar correndo atrás dos oráculos, não é? Entendeu? Atrás de divinas revelações. É assim, porque temos preguiça. Olha, deixa eu ver, o que Deus... pego ou não pego esse emprego? Faço ou não faço essa faculdade? Olha, compro ou não compro esse carro? Acho que eu vou pedir para um profeta orar por mim para ver o que Deus tem para me falar. Certo? Então, veja, eu estou dizendo assim que nós não podemos banalizar esse Deus. Nós não podemos banalizar o ministério. Nós não podemos banalizar as Escrituras. Tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. É claro que mediante decisões de níveis de complexidade, né, decisões extremamente difíceis, lógico, nós lemos a Bíblia, nós estudamos, mas nós ficamos assim com aquela sensação assim, puxa, eu ainda estou assim me sentindo um pouco manco, eu queria ter mais um respaldo, eu gostaria, então eu peço a Deus, Senhor, o Senhor envia para mim alguém que possa, assim, eu estou indo um pouquinho em dúvida, não sei o que fazer, envia, Senhor, alguém para me dar uma palavra de confirmação. Ora, Deus tem tantos caminhos, Deus tem tanta ajuda, Deus utiliza tantas pessoas na terra para confirmar coisas para você. Mas até mesmo uma criança ele pode usar, porque a Bíblia fala que quando os homens se calarem, ele vai levantar as pedras para falar. Que pedra que ele está falando? A pedrinha, o pedregulho? Não, não é só isso, está falando aquele que não tem nada a ver. Aquele que não conhece nada, aquele que muitas vezes Deus vai trazer uma pessoa, entre aspas, mundana. Aquela que está totalmente fora dos propósitos. Às vezes até para falar algo e você fala assim, puxa, é por aí. Deus, ele nunca vai deixar você à mercê de nada, nunca. Deus vai falar com você por sonhos. Deus vai falar por você com profetas. Deus vai falar com você pelos pastores. Deus vai falar para você principalmente mediante a palavra. Tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo está aqui. Sobre finanças, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre organização de casa,
sobre trabalho, sobre conquista, não existe absolutamente nada que não esteja aqui na Escritura para que você possa colocar em prática e que não possa trazer respostas para você. Tudo está aqui. Então, o seu livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O poder de decisão, o poder de dizer sim ou não para determinadas circunstâncias. O poder de dizer, não vou pegar este emprego, não vou fazer esta dívida, não vou me casar com aquela pessoa, não vou fazer isso, não vou pecar contra Deus. O livre-arbítrio que nós temos de tomada de decisões. Agora, aonde está a grandeza do livre-arbítrio? Quando todo esse meu livre-arbítrio, eu sujeito ele à mentoria e ao conselho de Deus. E sujeitar o meu livre-arbítrio ao conselho e à mentoria de Deus não significa que o meu livre-arbítrio está sendo sufocado, não significa que o meu livre-arbítrio está sendo arrancado, não significa que eu vou me transformar num robô e Deus vai ditar as regras e Deus vai dizer tudo para você e você vai andar como se fosse um robô, sem poder de decisão, sem poder de criação, sem poder espiritual, sem poder mental, sem poder físico. Entende o que eu estou dizendo? A sujeição do seu livre-arbítrio é perguntar o conselho de Deus. Olha, Deus, o Senhor disse para mim que eu tenho o poder de dizer sim ou não para essa circunstância. Eu preciso tomar esta decisão. E a minha decisão, o meu desejo é dizer sim para esta decisão. Porém, o seu conselho, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua bondade é muito superior. E o Senhor tem o poder da visão. Entende, meus amigos? Nós temos um poder limitado de visão e de atuação. Deus possui um poder ilimitado de atuação e de visão. Por isso que quando nós sujeitamos a Deus as nossas decisões, perguntando a Ele se eu estou realmente tomando a decisão correta, Ele vai dizer sim ou não. Sim, você está tomando a decisão correta. Então, o que acontece comigo? Eu me sinto 100% seguro para continuar aquele projeto. Se Deus assim, não, você não está tomando a melhor decisão. Esta decisão é para a sua queda. Essa decisão é para a sua destruição. Ele está te dando o conselho, ele está te dando a revelação, ele está mostrando para você o que ele já enxergou lá na frente. Como você obedece, como você tem uma mente restaurada e como você é esperto, você vai dizer assim, opa, se aquele que sabe todas as coisas, aquele que detém a eternidade, aquele que detém na mão dele todo o favor, aquele que pode criar, descriar, ressuscitar, matar, fazer nascer outra vez, aquele que pode modificar toda uma realidade, se esse Todo-Poderoso que detém todos os atributos de verdade e de justiça, se ele está me dizendo que aquilo é para minha queda, bom, então aí, se eu falar assim, não, eu vou fazer, olha, então a decisão foi sua. Agora, o que você não pode depois é pedir para Deus apagar aquela consequência, porque Ele não vai. Você vai sofrer as consequências do que você causou ou do que vai vir para a sua vida. Você vai ter que assumir as consequências. O máximo que pode acontecer, tá, é Ele amenizar. Quando você entra em arrependimento ou em desespero e você vem daí clamar, não é? Buscar aí o seu perdão, o perdão de Deus para a sua vida. O máximo que vai acontecer é Ele amenizar os impactos daquela consequência. Mas apagar a consequência? Não, Ele não vai. Porque você semeou. Porque existe uma ordem espiritual e Deus ele não quebra a palavra dele. Deus ele trilha em cima da palavra dele. É isso que você precisa entender. Deus trilha em cima da palavra dele. Ora, então, quando eu coloquei Ciro, ele escolhe um homem que não o conhecia. Ciro, meu servo, meu pastor, você não me conhece, mas eu já te conhecia. Então, como Deus já o conhecia, ele já estava apto para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E ele fez. E ele honrou a Deus. Ele falou assim, aquele Deus que habita nos céus, que me levantou para fazer isso, aquele Deus que me abençoou para fazer isso, aquele Deus que me chamou para fazer isso, ele reconhece esse Deus. Então a mente de um libertador, Deus levanta um homem que não o conhecia, mas que tinha uma mente de libertador.
E Deus então o habilita, Deus o capacita ainda mais para fazer. Como é que Deus habilitou, como é que Deus capacitou? Quando ele venceu todos os impérios. Deus levantou ele com força, com riqueza e com poder. E ele venceu todos os impérios que estavam naquele tempo atuando. O império da Babilônia, ele venceu. O império grego, o império assírio. Ele venceu os impérios. E ele se tornou o imperador máximo. E ele libertou, porque ele possui uma filosofia de vida e de criação. Ele, quando ele dominava, ele não... ele chegava no território para dominar, ele apenas exigia a servidão de tributos, que você ficasse sujeito ao império dele e tributasse, pagasse impostos para ele, mas escravizar os homens, não, isso não fazia parte da mentalidade de Ciro, por isso que Deus usa Ciro. Ora, então se Deus usa Ciro para trazer resposta para Israel, Deus vai usar pessoas para trazer respostas para você. Deus não vai te deixar em confusão. E aí é onde ele vai usar os seus profetas, os seus pastores, os seus evangelistas, certo? Homens que estão debaixo, homens, quando eu digo, são homens e mulheres, que estão debaixo de uma instrução de Deus, estão debaixo de uma vida com Deus, estão debaixo da palavra de Deus. Deus não vai levantar o imundo, Deus não vai levantar um pecador, Deus não vai levantar... Olha, veja bem o que eu vou dizer para você, para que a sua mentalidade comece a se abrir aí. Deus nunca vai levantar um homem adúltero para dar conselhos para o seu casamento. Entendeu como é que é? Porque ele possui adultério e destruição no casamento dele. Deus nunca vai levantar uma pessoa que não consegue prosperar, uma pessoa que perdeu inúmeras riquezas, uma pessoa que vive na falência, uma pessoa que vive em queda financeira. Deus não vai levantar uma pessoa que vive em queda financeira para instruir você de como você deve enriquecer. Entende? Não combina, se choca com a natureza de Deus. Agora, quando o seu casamento está em queda, Deus vai levantar um casal totalmente restaurado, totalmente curado, totalmente cheio da unção de Deus naquele casamento para ministrar a sua vida, para aconselhar, para ser os seus mentores. Deus não vai trazer um doente para curar um doente. Nunca, Deus nunca vai fazer. Então, observe esse princípio que eu estou lhe dando. Quando chegarem mentores para você, para te aconselhar, te instruir sobre circunstâncias da sua vida, onde existe queda na vida dele, ele não pode mentorear. Não é Deus quem está enviando para você. Não é Deus quem está enviando para você. Então você já pode anular isso daí. Então tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus e está em mentores restaurados. Por isso eu estou batendo nessa tecla. Aí Deus levanta Mardoqueu, o primo de Esther, para abrir a visão de Esther. Esther, ela entendia todo o sistema persa, mas quando a tribulação veio, quando o decreto do rei veio, do imperador Assuero veio, para exterminar os judeus, porque estava debaixo de uma influência maligna, né, de Ramã, ela viu tudo aquilo, mas ela não sabia o que fazer, a visão dela estava nublada. Então, acontece isso com você. Você tem concepção de tudo o que acontece, você tem concepção do que acontece com a sua vida, você tem concepção do que acontece ao seu redor, você tem concepção dos seus erros, você tem concepções de tudo o que está acontecendo. Mas você está sem visão, você está com a visão turva, embaraçada, você não está enxergando, você não sabe o que fazer porque você não enxerga, você não consegue ter uma visão clara de tudo aquilo. Então Deus vai trazer os seus recursos, Deus vai mandar os seus intermediários na terra para te ajudar, para abrir a sua visão, para te auxiliar na tomada de decisões. Então Mardoqueu entra e diz para Esther, ou você faz isso, entendeu? Ou você vai perecer junto. E ela se enche de coragem e faz. Então com Deus é assim, Deus traz a resposta e você tem que agir. Você tem que agir imediatamente quando Deus traz a instrução. Quando você está debaixo de uma instrução de Deus, debaixo de uma resposta de Deus, você deve agir imediatamente. Depois nós trabalhamos com a conquista. Deus vai trazer aqui Isaac para você. E ali tudo que Isaac viveu. Então se você está me assistindo aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que nós estamos fazendo uma jornada de estudos sobre restauração. Nós estamos no primeiro módulo, que trata da restauração da mentalidade. Então você deve procurar aqui os meus vídeos anteriores. Nós já temos ali 6 vídeos para você, que trata deste aspecto que eu estou fazendo, porque hoje eu estou fazendo uma conclusão da aula. Eu estou fechando a aula, estou fechando este módulo, porque nós vamos entrar daqui para frente no módulo 2, que vai ser restauração de espírito, e o terceiro módulo que vai ser restauração do físico, não só do físico enquanto humano, mas a nossa geografia física, nosso espaço físico, certo?
Então aconselho você que assista os vídeos anteriores. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Nós estamos disponibilizando tanto estudo aqui para você. Deixa o seu like aí, certo? Para nós, ajuda a gente aí no canal. Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família. Você que está tendo acesso a essas instruções da parte de Deus, certo? Como eu disse, nós não caímos aqui de paraquedas. Eu já vivi muitas coisas na minha vida. Eu vivi coisas terríveis na minha vida. Eu vivi circunstâncias desastrosas na minha vida. Eu tomei decisões erradas na minha vida. Eu trabalhei para pessoas erradas na minha vida. Trabalhei em lugares errados na minha vida. Mas, olhando para trás, eu tirei isso como aprendizado agora. Tive sentimentos errados na minha vida, porque eu estava desalinhado de Deus, procurando ajuda, procurando recursos fora de Deus, procurando por conselhos fora de Deus, procurando mentoria fora de Deus. E me levaram também à queda, mentores também que me levaram à queda, porque eles também estavam em queda. Entende? Lugares em que eu trabalhei muito e não prosperei, porque eu estava fora da visão de Deus. Então Deus vai abrir a sua mentalidade, para te dar para libertar a tua mente para você tomar decisões. Deus vai limpar a sua visão para que você possa enxergar. E Deus então vai te capacitar de todo tipo de habilidade para que você possa conquistar, como ele capacitou Isaac. Isaac teve mentores. Isaac, quando ele prosperou, e a Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo e muito rico, ele estava debaixo de uma instrução de Deus. Ele estava debaixo de uma mentoria, de um homem de Deus. Ele estava debaixo da mentoria do pai da fé, que foi Abraão, seu pai. Entende? Não foi pouca coisa. Ele não foi se aconselhar com ninguém. Ele ficou debaixo da instrução do pai da fé. Aquele que Deus chamou de amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então ele estava debaixo de uma mentoria humana espetacular, extraordinária. E também ele estava debaixo de uma instrução de Deus, quando Deus disse, não desça ao Egito, mas vai para a terra de Gerar. E ele obedeceu. E lá se tornou riquíssimo. Entende? Então nós temos que viver debaixo de uma mentoria e debaixo de uma instrução de Deus. E Deus vai trazer esses mentores, porque nós não temos dentro da nossa família, no nosso círculo de amizade. Deus vai importar mentores para você, ok? Então, concluindo a nossa aula, eu vou colocar aqui na tela para você uns 2 ou 3 slides só de conclusão, para que você possa ter acesso aí ao nosso PDF. Lembrando você que no final de cada vídeo eu deixo aí abaixo no link o PDF para você do nosso material, do material que eu uso aqui para ministrar essas aulas para você, esses estudos, certo? E você pode ter acesso aí e estudar da melhor maneira possível, trabalhar a sua Bíblia, pesquisar, se aprofundar aí na mente de Deus. Quanto mais você entrar na mente de Deus, mais você vai se clarear. Eu quero te dar um exemplo. O que é ser restaurado? Então, imagine assim uma luz. Então, nós temos aqui uma luz muito forte. E essa luz é Deus. E você está aqui. Tá? E você então começa a se aproximar desta luz. Quanto mais você se aproxima dessa luz, mais essa luz clareia você, mais essa luz traz brilho. E quanto mais essa luz foca em você e traz claridade para você, traz você vai começar a enxergar. Então, quanto mais perto da luz você se aproxima, mais você enxerga a sua sujeira, entende? Então, quando Deus faz com que você enxergue a sua iniquidade, quando Deus faz com que você enxergue o seu pecado, não é para te humilhar nem para destruir, é para que você possa tirar. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, certo? Mais eu enxergo a minha iniquidade. E mais eu vou sendo limpado. Então, quanto mais eu me aproximo, mais limpo eu vou sendo. Por isso que é um processo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu mergulho nessa profundidade de Deus, certo? Mais profundo ele vai me vasculhando. E coisas que estão extremamente profundas em mim, que nem eu sei que estão lá, que ele vai trazendo à tona, é para me limpar. Então, feridas muito escondidas, traumas muito escondidos, que afetam o meu desempenho mental, intelectual, físico, que adoece o meu corpo, que me destrói. Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele mostra a minha doença, mais ele mostra a minha imundícia,
mais ele vai expurgando aquele pus, mais ele vai tirando para fora aquela enfermidade. Então Deus não cura você de fora para dentro, Deus cura você de dentro para fora, entendeu? Por isso primeiro ele restaura a tua mente, primeiro ele restaura o teu espírito, ele restaura o seu físico, primeiro ele restaura o vaso, primeiro ele trata com você e depois, quando você está apto, aí ele vai trabalhar as habilidades em você, certo? E depois das suas habilidades naturais, os seus talentos serem desenvolvidos por Deus, então aí você vai conquistar. Por isso que a conquista financeira sempre vai ser uma última etapa na tua vida. Porque Deus nunca começa de trás para frente. Não adianta você ir na igreja e fazer 7 semanas de campanha para ficar bem de vida. Não adianta você vender um carro e ir lá na igreja, você leva todo o valor daquele carro que você vendeu e dá de oferta na igreja para que Deus te dê um carro zero, certo? Porque Deus pergunta primeiro, quem é você? Quem é você aqui diante de mim para que eu lhe faça alguma coisa? Porque a Bíblia diz que ele não está interessado em sacrifícios, mas ele está interessado em obediência. Então é pela restauração e pela obediência à sua lei e às suas instruções que a prosperidade vai chegar na sua casa. A prosperidade vai chegar na sua vida. Por isso eu disse num vídeo anterior, não se deixe ser julgado. Não se deixe ser julgado por pessoas quando você está num processo de restauração e as suas finanças ainda não estão na plenitude, a sua prosperidade ainda não está como você deseja, ou como a sua família deseja, ou como as pessoas estão cobrando de você. Porque você está num processo de restauração, de dentro para fora. Primeiro você, depois finanças. Sabe por quê? Porque se ele não restaura você, se ele não cura a sua mentalidade, se ele não cura o seu espírito, você não tem habilidade nenhuma para lidar com aquela prosperidade. Você vai meter os pés pelas mãos e você pode ficar muito rico e voltar a ser pobre outra vez, certo? E você também pode usar a sua riqueza para causar dor. Você pode usar a sua riqueza para se tornar adúltero. Você pode usar a sua riqueza para negar favores para o teu próximo. Você pode usar a sua riqueza para se tornar uma pessoa mesquinha e avarenta. Você pode usar a sua riqueza para proveito próprio e não olhar ao redor do que está acontecendo. Pessoas que ficam ricas que não estendem a mão nem para o pai nem para a mãe. Pessoas que usam a riqueza para dominar sobre o próximo. E a Bíblia diz, maldito aquele que domina sobre outro homem. Deus te chama de maldito quando você se levanta para dominar sobre outro ser humano. Você não tem autorização de Deus, certo? Você não tem a chancela de Deus para dominar sobre outro ser humano, absolutamente. Então você não está restaurado nem sequer para trabalhar a sua riqueza. Por isso que ela vai ser o último aspecto. Tanto que lá com Isaac, se você estudar lá, você vai ver toda uma trajetória de Isaac e por fim você vai ver a prosperidade. Você vai trabalhar Jacó, que depois vai se chamar Israel, você vai ver toda uma gama de circunstâncias, de erros e acertos em Jacó, e depois de restauração familiar, e depois de restauração com Deus, depois que você ver tudo isso na vida de Jacó, vai vir a prosperidade. Se você estudar a Bíblia, a prosperidade ela foi a última etapa. Você vai ver Davi, onde Davi estava. Davi foi preparado para ser rei. Davi cuidava de ovelha lá longe da família, escondido da família, porque era ruivo, né? Naquela época tinha um conceito, na questão de ser ruivo, que eles associavam a cor do cabelo ruivo com questões de pecado, segundo alguns teólogos. Então, o que acontece aqui? Tá? Primeiro Deus vai te restaurar, Deus vai te preparar para te colocar em altos lugares. Então a conquista financeira ela vai ser a última etapa, altos cargos de trabalho, altos lugares de destaque, grande honra, grande prosperidade. Não se engane, isso não vai vir enquanto você não for restaurado, porque Deus não se levanta para te destruir, Deus se levanta para te curar, o diabo se levanta para te destruir. Então primeiro ele vai te dar riqueza, por isso muitas pessoas vendem a alma, como diz o ditado, as pessoas vendem a alma para o diabo para ficar rica. Claro, porque começa de fora para dentro. Eu faço pactos demoníacos, eu vendo a minha alma para Satanás para ficar rico. Ele domina riquezas na terra, ele vai trazer riqueza para você e depois como é que fica? A tua riqueza vai ficar e você vai morrer e vai para o inferno, porque é assim que a Bíblia diz, certo? E essa riqueza também não vai prosperar, viu? Você pode procurar aí, ó, no meio aí nas questões humanas, nas histórias humanas,
como é que ficou a descendência. Pessoas que morrem, olha o problema aí com a herança. Pessoas famosas que morrem, problema com a herança. Por quê? Porque havia aí, né, não se ajustaram, não se alinharam, não se prepararam, certo? Quantas pessoas têm problema depois? Riquezas que terminam na descendência, com Deus não termina nada. Quando Deus te dá uma prosperidade, e essa prosperidade vem do céu, porque você está restaurado, e essa prosperidade vem como justiça na sua vida, como a justiça de Deus na sua vida, ela se perpetua na sua descendência. Você pode vir aqui na Bíblia e procurar na Bíblia inteira. A riqueza se perpetuou na descendência, viu? Se perpetuou. A riqueza que veio de Abraão, que veio para Isaac, que veio para Jacó, que veio para os seus 12 filhos, que veio para Israel, que veio para o mundo. A prosperidade de Davi, que veio para a sua descendência, você não vai achar nada aqui de homens que Deus prosperou, que não se perpetuou na sua descendência. Porque quando vem de Deus, se perpetua. Então, observe aí o slide, eu coloquei um título da nossa aula e agora, chama a conclusão do módulo 1, libertação, visão e conquista, e eu te dei essa conclusão até agora. Esse segundo slide que aparece aí para você, libertação do pecado e da escravidão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que está em João 8,36. E Yeshua é o único capaz de libertar os homens do pecado, da escravidão. Ele vem como Ciro, para pôr fim a um tempo em sua vida, certo? Que tempo eu devo deixar? Que tempo é esse? Nós vamos fazer o encerramento deste vídeo e vou colocar aqui para vocês na sequência um outro vídeo menor para concluir, para que você possa assistir com mais tranquilidade. Até o próximo vídeo. Shalom.